Hoje vamos falar sobre milagre. Esse é o tema. Você precisa de um milagre? Eu quero orar nesta manhã, junto com você, pedindo a graça de Deus sobre nós. Senhor, nós te agradecemos pelo dia que o Senhor nos concede de vida. Obrigado porque o teu amor tem sido tão abundante sobre a nossa vida. Tua graça tem sido derramada todos os dias sobre nós. Nós queremos te agradecer, te louvar pelo bem que o Senhor tem feito a cada um de nós. Nós queremos trazer à nossa memória aquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. E grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso nosso coração se enche de alegria. Obrigado pelas conquistas que sempre recebemos, até mesmo pelos fracassos que por vezes cometemos, enfrentamos, mas obrigado porque sabemos que sempre é uma oportunidade de crescermos, de amadurecermos, de nos tornarmos pessoas melhores. Obrigado porque o Senhor sempre tem cuidado da nossa vida. A tua boa mão sempre está sobre nós e te louvamos e te agradecemos. Fala conosco nesta manhã através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ao tema, amigos. Hoje vamos falar sobre milagre. Você precisa de um milagre? Quem é que está precisando de um milagre? Levanta a mão. Faça um sinal aí. Você precisa de um milagre em alguma área da sua vida? Está precisando? Eu quero poder aqui ler, tanto no Facebook quanto no Instagram. Eu sempre transmito essas minhas lives, para você que não sabe, transmito pela minha página no Facebook, que é o Ronaldo Bezerra Oficial, e também pelo Instagram, que é o Ronaldo Bezerra _. Mas vamos lá, você precisa de um milagre? Você está precisando, existe uma área específica da sua vida que você precisa de um milagre? Aí uma Lobo disse, na saúde. Vamos lá. Qual é a área na sua vida, da sua vida que você precisa experimentar um milagre? Qual é a área da sua vida? A Lu Sanches disse que ela e o marido estão internados. A Elaine disse que está desempregada. A Débora disse que o irmão dela para ser curado de uma hérnia no pescoço. Luciane Lobo, saúde emocional. Esse é o nosso tema, gente. Esse é o nosso tema. Você precisa de um milagre? Qual é a área? A Rosângela disse que é no trabalho. O Alfredo Cosites, ele disse que com essa cirurgia que ele enfrentou, ele precisa muito de um milagre na vida financeira. Juliana Xavier, o emprego do marido. Qual é a área que você precisa de um milagre? A Mônica disse, na área financeira. A Luciana, na área familiar. A Vânia disse que foi operada do câncer da mama. A Glauce disse, na minha casa, na área familiar. A Mônica Santos disse, profissional, na saúde. Qual é a área que você precisa de um milagre? Diga para mim. Um papel? Papel. Vamos lá. A Neuza disse que precisa de força para andar.
Vamos lá, gente. Precisa de um milagre na vida financeira. Agora faço outra pergunta para vocês aqui nessa manhã. Por favor, me responda. Que atitudes nós devemos ter a fim de nós experimentarmos os milagres de Deus? Quais são as atitudes que nós precisamos ter? Você sabe quais são as atitudes que precisamos ter para experimentar esse milagre? Destaque uma atitude. Hati. Ó, é o meu cachorro, gente. Foi que eu tirei. Hati. Meu cachorro aqui, ó, gente, tá? Tá perto de mim aqui. Vamos lá. Quais são as atitudes que nós devemos ter? A Amande Martins disse: obedecer, deixar ser guiado por Deus, orar. O Helder disse: ter intimidade e obediência, confiar em Deus sempre. A Lena disse: fé. Graziela, posicionamento e oração. Deise disse: fé. A Giane, orar e confiar. Márcia disse: sabedoria. Alexandra disse: perseverança. Luciane Lobo disse: esperança. Cláudia disse: obediência, ânimo, oração. Estou lendo aqui: fé, confiar na palavra, esperança, confiar, orar, confiar e crer, fé na providência divina. Olha quanta coisa, gente, que vocês estão colocando. Vamos lá, gente. Quais são as atitudes que nós devemos ter? Quais são as atitudes? Sua participação sempre é muito importante. Mas bom, gente, eu quero começar aqui lendo um texto muito conhecido nosso. Quero ler um texto que você já ouviu essa história, conhece essa história, mas eu creio que nesta manhã esse texto vai falar algo especial ao seu coração. Então, se você tiver aí o texto de Marcos aberto, abra aí. Se não está aberto, abra a tua Bíblia. Marcos 10, Evangelho de Marcos, lá no Novo Testamento, capítulo 10, versículo 46 em diante. É a história que a gente vai conversar aqui nesta manhã. Olha o que é que diz. Marcos 10 diz assim: então chegaram a Jericó. Versículo 46. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se. Ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. Guarde essa pergunta, grifa aí na sua Bíblia. Grifa esta pergunta de Jesus: o que você quer que eu lhe faça? Porque é essa pergunta que Jesus está fazendo a você hoje. O que você quer que eu lhe faça? E o cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Que história, gente. Que história maravilhosa. Que história maravilhosa. E eu queria meditar com vocês um pouco sobre isso. Gente, hoje vamos falar sobre o cego de Jericó. O interessante nessa abertura aqui da mensagem que eu queria destacar, que tanto os evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus registram nos seus evangelhos a história desse milagre.
Mas duas coisas aqui nos chamam a atenção. Duas coisas nos chamam a atenção. Primeiro, Mateus e Marcos, os evangelhos de Mateus e Marcos, dizem que Jesus curou o cego saindo de Jericó. E Lucas, o evangelho de Lucas, diz que o cego foi curado quando Jesus chegava em Jericó. Mateus e Marcos falam dessa cura do cego saindo de Jericó. E Lucas fala que o cego foi curado chegando em Jericó. Outra questão também desse texto, dessa história. Marcos e Lucas, eles dizem que Jesus curou um cego. E Mateus registra que foram 2 cegos curados. Interessante, não é? Muito interessante. Agora, gente, vamos pensar aqui. Independentemente de qualquer resposta teológica para aparente contradição na história dos 3 evangelistas, eu particularmente vejo da seguinte maneira. O Jesus que eu creio, ele cura onde quer que ele esteja. Tanto faz se é chegando ou se é saindo. Onde Jesus está, gente, os milagres acontecem. Você crê assim também? Você crê nisso? Quando Jesus chegou em Jericó, ele curou o cego Bartimeu. E quando ele estava saindo, ele curou outros 2 cegos. Na verdade, dizem os estudiosos que naquela época a enfermidade mais frequente nas pessoas, veja, a enfermidade mais frequente nas pessoas era justamente os problemas com a visão. Alguns estudiosos, chegam a afirmar que pelo menos 40% da população tinha problema de visão. E prova disto é que, se nós observarmos bem na Bíblia, de todos os milagres que Jesus fez, o que ele mais realizou foi abrir os olhos dos cegos. Isso é muito interessante. É muito interessante. E eu creio que até hoje, o milagre que Jesus mais realiza ainda é o mesmo: abrir os olhos dos cegos. Mas não dos cegos fisicamente falando, mas dos cegos espiritualmente falando. É o milagre que Jesus mais realiza. Jesus ainda continua abrindo os olhos dos cegos para que eles possam ver a glória de Deus e a glória da sua salvação. Mas hoje, nesta manhã, amigos, eu gostaria de meditar com vocês a respeito do cego Bartimeu e aprender algumas lições com o milagre que Jesus fez na entrada de Jericó. Jericó, eu estive lá, esta é uma das cidades mais antigas do mundo. Jericó. Muito interessante. Agora, vamos lá. Quem era Bartimeu? Quem era Bartimeu? Gente, Bartimeu era um homem cego de nascença, que vivia à beira do caminho de Jericó mendigando. O nome Bartimeu significa filho de Timeu. Bartimeu. Bar, filho, Timeu. Filho de Timeu. Isso quer dizer que, veja só, nem nome ele tinha. Ele era chamado de o ceguinho, filho de Timeu. Bartimeu, o cego, ele vivia à beira do caminho, à margem da estrada. Ele era marginalizado pela sociedade, como tantos deficientes hoje. Não é verdade? A vida de um cego, gente, é uma vida horrível, uma vida condenada à mendicância. Dificilmente você vai ver um cego advogado, dificilmente você encontra um cego que é médico, ou trabalhando num banco. Difícil, não é verdade? O cego, na maioria das vezes, está condenado a uma vida de dependência dos outros. Ele não estava andando pelo caminho, mas ele estava parado à beira do caminho, este cego. Sua vida estava estagnada. A vida deste homem estava parada. Ele vivia sem perspectivas. Não tinha sonhos.
sem sonhos, sem projetos. Ele dependia dos outros. Estava sempre esperando que alguém o ajudasse. Essa era a dinâmica da vida deste homem, de Bartimeu. Quem sabe esta seja a sua situação hoje? Você de repente não é cego fisicamente, como Bartimeu, mas a sua situação e a sua vida não é nada diferente da dele, porque você está parado também à beira do caminho. Sua vida está estagnada. Você não tem vontade e nem forças para prosseguir, para seguir em frente. Você está sem sonhos, você não tem mais projetos, não tem mais perspectivas. Mas eu venho aqui hoje, meu amigo, meu irmão, minha irmã, eu venho aqui hoje trazer uma palavra de Deus para a sua vida. O mesmo Jesus, guarde isso, o mesmo Jesus que passou pela estrada de Jericó, está passando aqui, nesta live, para mudar a sua vida. Aproveite essa oportunidade. Sua história pode ser mudada ainda hoje. Sabia disso? Bartimeu, quando ficou sabendo que Jesus estava passando por ali, correu em busca do seu milagre e foi curado pelo poder de Deus naquele dia. A vida dele mudou. A história dele foi transformada. E a partir daquele dia, ninguém mais poderia chamá-lo de ceguinho. Porque agora ele podia ver. Mas olhando para esse texto que nós acabamos de ler, do Evangelho de Marcos, eu queria considerar com vocês aqui nesta manhã, eu quero encontrar com vocês 5 qualidades. Você vai anotar aí 5 qualidades na vida do cego Bartimeu que possibilitaram ele de receber o milagre na sua vida. Quais são essas 5 qualidades? Primeira qualidade, expectativa. Primeira qualidade, expectativa. Versículo 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gente, a primeira qualidade deste cego Bartimeu é a expectativa. O que é expectativa? Você veja, havia uma expectativa quando ele está sabendo que Jesus está passando por ali. Ele começou a gritar, havia uma expectativa no coração daquele homem. O que é expectativa? Expectativa é uma palavra que se define em esperar muito por algo. Expectativa é isso, é esperar muito por alguma coisa. É um grande desejo, é vontade de algo, é a esperança de conseguir ou de realizar algo. Isso é expectativa. Bartimeu era cego, mas ele tinha um coração, gente, desejoso por um milagre. Com certeza, ele já tinha ouvido falar de Jesus. E quando ele soube que Jesus estava vindo, aí ele criou no coração uma grande expectativa, porque ele já tinha ouvido falar a respeito de Jesus e o que Jesus fazia. Então, surgiu a expectativa. Aliás, a própria Bíblia diz que a fama de Jesus corria por toda a Galileia e cidades circunvizinhas, dizendo que Jesus havia curado cegos, curado paralíticos, endemoniados e até ressuscitado mortos. E por isso o coração de Bartimeu estava cheio de expectativa. E essa expectativa, amigos, gerou no coração dele esperança de que Jesus poderia conceder-lhe a visão. Muitos milagres, meus amigos, não acontecem na nossa vida porque muitas vezes nós somos incrédulos. Ao contrário de Bartimeu, que estava cheio de expectativa. Era expectativa de que Jesus poderia fazer algo por ele. Por isso ele continuou clamando. No versículo 47 que nós vimos aqui, ele clama e ele diz: Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Quando ele está sabendo que Jesus está passando por ali, ele começa a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um coração que espera um milagre. Um coração que espera um milagre. Assim estava o coração deste homem chamado Bartimeu. E o seu? Como está? Como é que está o seu coração? Incrédulo? Ou cheio de boas expectativas? Havia expectativa. Aqui está a primeira qualidade deste cego. Expectativa. Se você anotou? 5 qualidades que eu quero destacar aqui. Primeiro é expectativa. Segundo, iniciativa. Anote isso. Iniciativa. Versículo 47 e o versículo 48. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, Bartimeu começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É interessante, gente, que se Bartimeu fosse uma dessas pessoas acomodadas que existem por aí, ele ficaria calado e se perguntando. Ele poderia ficar calado e se perguntando: será que Jesus pode mesmo me ajudar? Será mesmo verdade que este Jesus aí transformou água em vinho? Será que ele levanta paralíticos mesmo? Será que ele tem poder para abrir os olhos dos cegos? Será? Eu acho que eu nem vou clamar, nem vou gritar por ele, muito menos correr atrás dele, correr ao seu encontro. Eu vou ficar aqui na minha, vou ficar aqui esperando para ver se ele vai me ajudar. Eu, um pobre, cego, mendigo. Ele poderia ter feito isso, mas não foi assim. Bartimeu não foi assim, como muitos de nós temos sido. Ele não agiu assim. Pelo contrário, quando ele ouviu que era Jesus, ele teve iniciativa. Ele tomou iniciativa, ele gritou, ele clamou por Jesus. Se tivesse ficado calado e quieto, nada iria acontecer. E mesmo quando mandaram ele se calar, você viu o texto aqui, mandaram ele ficar quieto. E o que ele fez? Ele se calou? Não. Ele continuou gritando. Quem sabe hoje você está precisando de um milagre de Deus, como você colocou aqui. Você escreveu qual é o milagre que você precisa. E o conselho que eu te dou é o seguinte: não fique calado. Não fique prostrado. Não fique reclamando. Não fique murmurando. Tenha iniciativa. Faça alguma coisa. O que eu posso fazer, Ronaldo? Ore. Jejue. Busque a Deus. Fale com Deus. Vá à sua comunidade de fé. Vá à igreja. Se for preciso gritar, grite. Se for preciso chorar na presença de Deus, chore. Mas não fique parado, esperando que as coisas aconteçam. Tome iniciativa. Aprenda com Bartimeu. Aprenda com Bartimeu. Ele teve iniciativa, gente. As pessoas mandavam ele parar, fique quieto, você está incomodando. E o que ele fez? Cada vez mais ele gritava. Ele não ficou parado. Ele não ficou com aquele sentimento de autocomiseração. É verdade, eu vou ficar quietinho, coitadinho de mim, eu sou um pobre, cego, inútil. Não. Mas ele gritava cada vez mais, cada vez mais. Você sabe que tem muita gente que fica apenas esperando. E logo ficam dizendo o seguinte: se eu tivesse aquela possibilidade. Se eu fosse rico, então resolveria. Se eu ganhasse mais. Se eu tivesse isso. Se eu tivesse aquilo. Muitos vivem sonhando e sonhando de olhos abertos. E não tem iniciativa, gente. Você é uma pessoa de iniciativa? Tem gente que não tem iniciativa, ao contrário de Bartimeu, que quando ouviu que era Jesus, ele gritou. Ele não ficou parado, esperando as coisas acontecerem. Mas ele teve uma atitude.
Ele teve iniciativa, ele tomou iniciativa. Sabe, meus amigos, Deus quer realizar grandes milagres na sua vida. E o tema é esse hoje. Milagres. Deus quer realizar. Você crê nisso? Mas por vezes, Deus está esperando você dar um passo. Está esperando a sua iniciativa. Tem muita gente que fica espiritualizando tudo para não dar um passo. Para não tomar uma iniciativa. Então fica espiritualizando, é o diabo. O diabo está fazendo isso. É o fulano, é o ciclano. É o inimigo se levantando. E não tomam iniciativa. Dê o primeiro passo. Você precisa dar o primeiro passo. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. De repente é uma situação conjugal. De repente é uma situação familiar. No trabalho. No ministério. Enfim, na saúde. Eu não sei qual é a situação que você vive hoje. Qual é o problema que você está vivendo. Mas você precisa dar um passo. Se você ficar parado, não vai acontecer nada. Se nada muda, nada muda. Não reclame daquilo que você permite. Tem gente que fica reclamando de coisa que permite. Porque não tem iniciativa, porque não dá um passo. Você quer experimentar o milagre de Deus? Você precisa provocar esse milagre. Você precisa dar um passo. E Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Dá o passo. Põe o pé na água. E o milagre vai acontecer. Amém? Então, gente, você vê aqui, vocês podem conferir, para quem chegou agora, eu estou falando de 5 qualidades do cego Bartimeu. Falei sobre expectativa. Segunda qualidade, iniciativa. Terceira qualidade, gente, coragem. Número 3, anote, coragem. Versículo 48 e versículo 49 do Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 49. Jesus parou e disse: Opa, chamem-no. Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se. Ele o está chamando. Gente, a Bíblia diz, Apocalipse 21, 8. A Bíblia diz que os medrosos não entrarão no reino dos céus. Deus não é com o covarde. Deus é com o corajoso. Deus gosta de gente corajosa. Quanto mais falavam para Bartimeu ficar quieto, para ele se calar, aí é que ele gritava mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele foi corajoso. Ele enfrentou a oposição. Ele enfrentou tudo e todos. Coragem é o que nós precisamos, amigos. Porque o medo neutraliza você. O medo faz com que você pare. O medo neutraliza o teu potencial. O medo destrói sonhos. E aí então surge aquele desejo de recuar e não de avançar. Mas nós precisamos de coragem para quê? Coragem para enfrentar os obstáculos e as dificuldades desta vida. Coragem para dizer não ao pecado. Coragem para obedecer a Deus e a sua palavra. Coragem para tomar posição diante da oposição, que muitas vezes vem da própria família. Coragem para continuar clamando a Deus quando todos nos mandam parar. Quando as pessoas dizem, não incomode o mestre. Coragem para continuar buscando a vitória quando todos dizem que já não tem mais solução, que não tem mais saída e que não tem mais jeito. Coragem para seguir a Jesus. Coragem para servir a Jesus nas provações, nas tentações, porque está escrito, Apocalipse 2:10, sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida.
O prêmio é para aquele que é fiel até a morte. A coroa da vida é para aquele que é fiel. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então nós precisamos de coragem. Nós precisamos de coragem, amigos, para fazer, por exemplo, como Jacó. Jacó que lutou com um anjo e diz, e ele disse lá em Gênesis 32, versículo 26, ele disse para o anjo: não te deixarei ir, se não me abençoares. Enquanto Jacó não foi abençoado, ele não soltou o anjo. Eu acho que foi mais ou menos isso que Bartimeu pensou. Enquanto eu não for abençoado, eu não paro de gritar. Não vou parar de gritar. Enquanto eu não for abençoado. Isso é coragem, gente. Será que nós podemos ter essa mesma coragem? Enquanto Deus não me abençoar, eu não paro de orar. Enquanto o Senhor não responder, eu não paro de buscar. Eu não paro de jejuar. Agora, veja, essa atitude não tem nada a ver com barganha. Não estou falando de barganha com Deus. Essa atitude não tem nada a ver com afronta a Deus, ou prepotência, ou uma atitude arrogante diante de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Não tem nada a ver com impor exigências para Deus. Não é isso que eu estou ensinando você. Não faça isso, não entre por esse caminho. Não é isso que eu estou me referindo. Mas o que eu estou me referindo é a postura. Essa postura apenas indica uma atitude corajosa. É aquela postura que indica uma atitude boa, corajosa, de um coração sedento, de um coração com um desejo ardente por um milagre. É isso que eu estou me referindo. Senhor, enquanto o Senhor não me responder, eu não saio daqui. Me responda, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Me mostre o caminho. Enquanto o Senhor não mostrar, eu não paro de orar. Não vou parar de te buscar. Eu quero uma resposta. Mas não numa atitude de afronta ou arrogância. Mas numa atitude de coragem, de coração desejoso de uma resposta. Um desejo ardente por um milagre. Deus olha o coração, gente. Deus olha o coração. Não tem nada a ver com barganha. Quem somos nós para exigirmos algo de Deus, não é verdade? Até eu costumo dizer o seguinte: se a gente for falar com Deus, se a gente for bater na porta de Deus, não é para a gente exigir e determinar nada, como muitos crentes têm feito, determinando, eu determino, eu exijo, numa postura arrogante. Não é isso que eu estou dizendo. Se a gente for bater na porta dos céus, não é para exigir nada, mas é para dizer: Pai, tem misericórdia de mim. Mestre, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que foi o que esse homem disse. Quando ele bateu na porta dos céus, quando ele falou com Jesus, e ele foi para cima, com esse desejo ardente por um milagre, ele não foi numa arrogância, mas ele foi dizendo: Mestre, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa é a postura correta. Alguém perguntou Gênesis, do texto que eu mencionei, Gênesis 32, versículo 26. Então, eu digo isso porque muitos estão enfermos no corpo, estão enfermos na alma, mas no fundo, não desejam ser curados. Tem gente assim, que parece ser mais cômodo ficar com um problema do que ter coragem para enfrentá-lo. Tem gente que não quer enfrentar problema, mas os problemas existem. E nós precisamos enfrentá-los. Mas tem gente que prefere ficar num comodismo, com aquele espírito de autocomiseração. Ai, coitadinho de mim, como eu sofro. Olha o que ele fez comigo, ele está acabando com a minha vida. Olha o que ela fez comigo. Olha o que a vida me oferece. Tem gente que prefere viver em autocomiseração. Tenham pena de mim, por favor, porque eu sofro tanto. Mas, amigos queridos, a coragem de Bartimeu fez Jesus parar para ouvir o seu clamor. Versículo 49, que nós lemos agora, diz assim: e Jesus parando, Jesus parou, disse que o chamassem. Chamem. Jesus parou
e mandou chamar. Lembre-se, a sua coragem para continuar buscando a Deus faz Ele parar para te atender. Jesus tem prazer, gente. Jesus tem prazer em parar para atender um pedido de alguém corajoso. Por isso que Juízes diz, né, lá no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 12, o Senhor é contigo, varão valoroso, varão corajoso, homem corajoso, mulher corajosa. O Senhor é com você. Número 4, anote aí. Anote mais um aspecto que eu quero falar com vocês. Anote. Outra qualidade, eu falei de expectativa, falei de iniciativa, falei de coragem. Anote uma outra qualidade, disposição. Disposição. Versículo 49 e 50, olha o que é que diz. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se. O mestre o está chamando. E lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Disposição. Agora as pessoas chamam o cego e dizem, tem bom ânimo, o mestre te chama. Ora, se prestarmos bem atenção, a única pessoa que não estava desanimada nessa história era Bartimeu. Não é verdade? Nem precisava falar para ele ter bom ânimo, porque o cego estava animadíssimo, estava disposto e com muitas expectativas. E observe o que ele fez no versículo 50. O que ele fez? Diz aqui o texto, lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Colocou a capa de lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Olha, anote duas coisas eu considero muito importantes nesse versículo 50. Duas coisas importantes. Anote. Primeiro, jogou fora a capa. Lançou a capa fora, de lado, diz o texto. Tem um significado interessante. Jogou fora a capa. Veja, o seu bem mais precioso, ele jogou fora. Porque a capa era o que protegia ele, esse homem do frio, do sol, da chuva. Mas agora ele encontrou algo mais precioso. Era o bem mais precioso dele, mas ele encontrou algo mais precioso. Era Jesus. A capa era a velha companheira de Bartimeu, não é? A capa era a velha companheira deste homem que o acompanhava na sua vida de mendigo na estrada de Jericó. Quando Jesus mandou chamar Bartimeu, a Bíblia diz que ele jogou fora a velha capa. Deixou de lado a velha capa, ou seja, ele queria uma nova vida. Tem gente que se encontrou com Jesus, mas infelizmente não abandonou a capa velha. Não abandonou. E eu quero desafiar você nesta manhã a jogar fora essa capa velha e fedida. Deus tem uma nova vida para você. Livre-se hoje da capa do pecado, da capa da tristeza, da capa da amargura, da capa da angústia. Esta capa podre que fede, suja. Jogue fora essa capa velha hoje em nome de Jesus. Mas o texto também diz, no versículo 50, que ele levantou-se de um salto. Veja, ele jogou fora a capa, diz o texto no versículo 50, lançando sua capa para o lado. Ele se colocou de pé e ele foi em direção a Jesus. Ele levantou-se de um salto. É o segundo significado aqui, um sentido interessante. Ou seja, levantou-se de um salto. O cego não ficou prostrado, esperando Jesus vir até ele. Pelo contrário, ele que correu ao encontro de Jesus. Ele que deu um salto. Ele poderia ficar lá, vem aqui, vem por favor, Jesus, estou com a minha capa aqui, né? Não quero levantar agora. Vai, por favor, vem aqui, Jesus. Não, ele lança a capa e ele fica em pé. Gente, isso é expectativa, isso é iniciativa, isso é coragem, isso é disposição.
Isso é disposição. Existem três palavras que definem a vida de Bartimeu antes de Jesus chamá-lo. Três palavras que definem a vida deste homem antes de Jesus chamá-lo: cego, mendigo e assentado à beira do caminho. Antes de Jesus chamá-lo: cego, mendigo e assentado à beira do caminho. Mas quando Jesus mandou chamá-lo, ele recebeu três palavras também que mudaram a sua vida. Quais foram as palavras? Levanta-te, tem bom ânimo, o mestre te chama. Levanta-te, tem bom ânimo, o mestre te chama. E então este homem respondeu, amigos, com disposição. Ele jogou fora a capa velha, a vida velha. Jogou, deixou de lado. Porque agora aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Ele joga fora a capa velha. Ele dá um salto e ele vai ter com Jesus. Vai se encontrar com Jesus. E qual foi o resultado? Foi curado. Foi curado. Glória a Deus. Número 5 e último. Número 5 e último. Você que chegou agora, uma pena que você daí perdeu o tema, né? Estamos encerrando. Mas eu falei de 5 qualidades do cego Bartimeu. Eu falei sobre expectativa, falei sobre iniciativa, coragem, disposição e, por último, fé. Número 5, fé. Anote esta palavra. Fé. Versículos 51 e 52. O que é que diz? Jesus perguntou àquele homem: o que você quer que eu lhe faça? E o cego respondeu: mestre, eu quero ver. Mestre, eu quero ver. E Jesus disse: vá, a sua fé o curou. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Gente, Bartimeu creu que Jesus podia fazer algo novo. Ele creu que Jesus poderia fazer algo por ele. Ele creu em Jesus. E por isso Jesus disse àquele homem: a sua fé te salvou. Nós cremos, queridos, que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Deus do impossível. Por isso ele continua curando. Ele continua salvando a todos aqueles que creem no seu nome. Se você quer que Jesus opere o milagre na sua vida, se você quer que Jesus mude a sua história, você precisa ter fé e clamar como Bartimeu fez. Clamar a Jesus como fez Bartimeu. Porque a Bíblia diz, Romanos 10:13, Romanos 10:13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Tenha fé. Tenha fé. Não estou falando de pensamento positivo. Fé não tem nada a ver com pensamento positivo. Não é isso que eu estou falando. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você estiver abastecido com a palavra de Deus, mais fé a palavra vai produzir no seu coração. Tenha fé, ou seja, se alimente da palavra. Você precisa conhecer Bíblia e não ficar indo atrás de vidente gospel, atrás de curandeiro gospel. Para com isso. Tem gente infantil, tem crente infantil que fica correndo atrás de milagreiro. Você sabe o caminho. Que loucura é essa, gente? Você não conhece o caminho? Você não sabe que se você precisa de uma resposta de Deus para alguma área da sua vida, é só você ir à fonte? Você tem liberdade, você tem acesso a essa fonte. Fale você com Deus. É que tem muita gente que é
cômodo, né? Gente preguiçosa, que não conhece a Deus, que não quer conhecer a Deus, quer apenas as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. Querem apenas os milagres e não o Deus dos milagres. Se relacionam com Deus na barganha, negociando com Deus. Deus não quer saber desse tipo de relacionamento, gente. Deus não tem compromisso com esse tipo de relacionamento. Conheça Deus. E quanto mais você conhecer a Deus, mais fé você vai receber, você vai ser produzido no seu coração. Porque a gente conhece a Deus como? Através da palavra e de uma vida de oração. Quanto mais palavra você tiver, meu amigo, meu irmão, minha irmã, mais a palavra vai produzir fé no seu coração. Por isso que o apóstolo Paulo diz, Romanos 10, 13, todo aquele que clamar, invocar, ou seja, para você fazer isso precisa ter uma vida com Deus, clame a Deus, uma vida de oração. Todo aquele que orar, todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Tenha fé. Tenha fé. Eu quero concluir esse pensamento com vocês aqui nesta manhã, dizendo que, a partir daquele momento, havia alguém entre a multidão, e alguém que passou a seguir a Jesus, com os olhos brilhando, cheio de alegria, cheio de gratidão, porque Jesus havia curado o seu corpo e salvo a sua alma. Bartimeu nos deixa aqui lições preciosas na busca de um milagre. Não é verdade? Bartimeu tinha no seu caráter estas 5 qualidades: expectativa, iniciativa, coragem, disposição e fé. E no versículo 51, Jesus pergunta para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Lembra que eu pedi para você grifar no começo da mensagem? Eu falei, grifa esta pergunta que Jesus fez. Por quê? Porque Jesus também está perguntando para você agora: o que queres que eu te faça? Fale para Jesus hoje. Nós vamos orar aqui. Você vai ter a oportunidade de orar comigo e falar com Ele. Fale para Jesus o que você quer. Lembre-se que não há nada impossível para Deus. E não existe nada que Deus não possa fazer. E tudo é possível àquele que crê. E se você crer, nesta manhã, você vai ver a glória de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério, no seu caminhar. Porque agindo o Senhor, ninguém poderá impedir. Amém. Amém, meus irmãos. A gente pode orar sobre essas coisas nessa manhã? Eu quero orar por você. Se você puder ficar mais 2 minutinhos, fique, para que você acompanhe essa oração, em nome de Jesus. Pai, nós cremos num Deus de milagres. Nós cremos num Deus que continua realizando milagres. E a pergunta, Senhor, que Tu fazes para muitas pessoas nesta manhã é: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Tantas coisas foram colocadas aqui nesta live. Tantas coisas. Pessoas dizendo: eu preciso de um milagre na minha casa. Eu preciso da restauração da minha família. Eu preciso da restauração do meu filho que está nas drogas. Do meu marido que está envolvido com o álcool. Eu preciso de uma restauração na vida financeira. Eu preciso de uma restauração na minha saúde física. Eu preciso de uma restauração na minha saúde emocional. Tantas coisas foram colocadas, Pai, aqui. O Senhor está perguntando: o que queres que eu te faça? E nós colocamos diante do Senhor. Nós queremos ter a postura do cego Bartimeu, que, ouvindo que Jesus estava ali, ele começou a clamar, e começou a clamar, e a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é o que nós falamos também: Mestre, Senhor,
Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tenha misericórdia de nós. E a tua palavra diz que ele teve uma atitude. Ele lançou a capa fora, a vida velha, aquilo que representa sujeira. A vida velha, ele lançou, abriu mão disso, se levantou, ele teve uma disposição, uma atitude, uma iniciativa, porque ele estava cheio de expectativa, como nós também estamos nesta manhã. E ele se levantou e ele foi ao encontro do Senhor. E quando ele encontrou o Senhor fez a pergunta: o que queres que eu te faça? E ele respondeu, ele foi objetivo. Ele não ficou enrolando. Ele disse: mestre, eu quero ver. E o Senhor o curou. O Senhor disse: a tua fé te salvou. Pode ver, pode ver. Pai, realiza um milagre nesta manhã na vida dos meus irmãos. Realiza hoje um milagre. Em nome de Jesus. Traga libertação, Senhor, para esta pessoa que está presa em cadeias de vícios. Que caia isso por terra nesta manhã em nome de Jesus. Que irmãos que estão doentes no corpo, no físico, Senhor, e até mesmo nas suas emoções, sejam tocados agora, sejam curados pelo poder que há no teu nome. Em nome de Jesus, toda depressão caia por terra, toda angústia, toda tristeza, todo o estresse, que isso caia por terra nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Realiza hoje um milagre. Realiza, Pai. Eu oro, Pai, pedindo que a tua graça poderosa venha se manifestar na vida de cada um dos meus irmãos que estão conectados no Facebook e no Instagram, que eles sejam alcançados pelo teu poder neste momento, onde eles estiverem. Alguns estão no carro, dirigindo, indo ao trabalho, outros estão no trabalho, outros estão em casa, outros estão na cozinha, limpando a casa. Seja onde eles estiverem, que o teu poder alcance a vida de cada um dos meus irmãos. Abençoa, Pai, fortalece, anima, dá vitória. Oh, Pai, em nome de Jesus, restaura, renova, levanta o abatido nesta manhã. É a minha oração, é a nossa oração. Nós cremos num Jesus que continua realizando milagres. E nós sabemos que nós iremos contar ainda as bênçãos que o Senhor realizou diante desta live nesta manhã. Aquilo que Deus falou, aquilo que Deus fez. Nós vamos testemunhar do milagre que o Senhor realizou. Tu és o Deus de milagres, Deus de aliança, Deus de promessas, que não é homem para mentir. Aquilo que o Senhor fala é a verdade. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Nós cremos, Pai, que aquilo que o Senhor fala é a verdade. Agindo o Senhor, ninguém poderá impedir. Dá-nos um dia abençoado, dá-nos uma semana abençoada por Ti, que possamos experimentar os milagres do Senhor na nossa vida. Eu creio nisso e recebo isso para a minha vida. E eu declaro também isso para a vida dos meus irmãos agora, no nome de Jesus. Que seja assim, para o Teu louvor e para a Tua glória. Amém.